Prezados amigos e irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos encontramos aqui na Rádio Cultura, nossa emissora, no programa Uberaba Espírita, uma promoção da Aliança Municipal Espírita de Uberaba. É com muita alegria que novamente nos reunimos para estudarmos, reflexionarmos e meditarmos sobre as lições do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a doutrina espírita cristã explica. Novamente, hoje, em nosso programa, estamos com o livro do Adelino da Silveira, Kardec Prossegue. E nós temos duas perguntas do autor do livro, que é o Adelino, a Chico Xavier. A primeira pergunta é a seguinte: Chico, qual o mais importante, estudo ou trabalho? Veio a resposta sábia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, em apenas 2 linhas. Os dois. O estudo nos esclarece e o trabalho dissipa as sombras negativas que possam alcançar nosso cérebro. Então, entre estudo e trabalho, a resposta de Chico, né? Fantástica. O estudo é luz no cérebro, é luz no caminho, precisa clarear. Na noite escura, em caminhos pedregosos, nós precisamos de uma lanterna, de um farol. E o estudo é esse farol. O estudo esclarece, lembra Chico Xavier. Mas somente o estudo, adquirir conhecimentos e ficar de braços cruzados, é perigosíssimo. Então ele fala, e o trabalho dissipa as sombras negativas que possam alcançar nosso cérebro. Bela resposta do nosso querido apóstolo Chico Xavier. E uma outra pergunta feita a Chico Xavier, que está aqui no livro Kardec Prossegue, um livro que nós recomendamos, extraordinário, inspiradíssimo, esta obra do companheiro de Mirassol, Adelino da Silveira, em Kardec Prossegue. A segunda pergunta que nós selecionamos para o nosso programa desta tarde ou manhã, como o Nereu já lembrou, ou mais à noite, né? A segunda pergunta ao nosso amado Chico Xavier, médium missionário, cuja função, finalidade precípua de Chico Xavier é desdobrar, complementar a codificação kardeciana. A nosso ver, a codificação do Espiritismo, organizada por Kardec, os sábios e benevolentes espíritos comandados por Jesus, começou na França, em Paris. Lá foi o alicerce da organização daquele Consolador prometido há 2000 anos por Nosso Senhor Jesus Cristo.
a missão de Allan Kardec, organizar aquele Consolador, que é o espiritismo cristão, o cristianismo redivivo. Mas, quando os espíritos conversaram com Kardec sobre a missão de organizar a doutrina, aquele Consolador, eles também, está lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, eles também afiançaram diretamente a Kardec: esta não é senão uma parte da tua missão. Então Chico Xavier chegou na Terra em 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo. Já começou, diz o Chico, que a primeira tarefa mediúnica dele foi aos 4 janeiros, aos 4 anos de idade, quando ele ouviu uma conversa do pai com a mãe de uma vizinha que tinha acontecido um aborto com ela. E o Chico, a criança com 4 anos, de repente explica para o pai e a mãe, assustadíssimos, o acontecimento daquele aborto. Ele explica em termos técnicos da área científica da medicina. Está nos livros do Chico, este fato. E o Chico, na entrevista, ele mesmo fala que começou ali, aos 4 anos, praticamente, a ação mediúnica dele aqui na Terra, e que, a nosso ver, dos seus 412 livros, como o Nereu já lembrou, na França é o alicerce, a base, o ferro e o cimento no alicerce da codificação. E aqui no Brasil, Pedro Leopoldo, Uberaba e várias outras cidades, é a cumeeira, é a complementação. Então nós vamos ver a segunda pergunta que nós selecionamos do livro. Chico, por que a parte religiosa é a menor da codificação? Olha, caros irmãos radioouvintes, olha a resposta do nosso insigne médium. Allan Kardec dividiu o espiritismo em filosofia, ciência e religião. Na parte religiosa, que deveria ser a mais extensa, ele se deteve porque as autoridades naquele tempo exerciam poderoso domínio sobre os grupos sociais. Por isso, ele aguardou o futuro. É a resposta do Chico. Allan Kardec, para fundar o primeiro centro espírita, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele teve que ter autorização, parece que do delegado de Paris. Era rígido a vigilância das autoridades em matéria de religiosidade. Então, por isso que o Chico fala que ele se limitou. Porque as autoridades, naquele tempo, exerciam um poderoso domínio sobre os grupos sociais. Por isso, diz o Chico, Allan Kardec aguardou o futuro. O futuro é aqui no Brasil. A obra fantástica de Chico Xavier é profundamente ligada à parte religiosa. Mas quando o Chico lembra que Allan Kardec dividiu o espiritismo em filosofia, ciência e religião, nós vamos compreender que a junção da filosofia e da ciência, Emmanuel fala no triângulo, a junção surge automaticamente a religião. Emmanuel fala que o espiritismo é a religião cósmica de amor e sabedoria. A obra
messiânica de Chico Xavier desdobra fielmente a codificação e com uma vantagem: conexão direta com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel, comemorando o centenário de 4 livros da codificação, o primeiro foi em 1959, aqui em Uberaba, Religião dos Espíritos, em homenagem ao centenário do Livro dos Espíritos. O segundo, Livro dos Médiuns, foi Seara dos Médiuns, comemorando o centenário do Livro dos Médiuns. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E Emmanuel, comemorando o centenário, nos trouxe o Livro da Esperança. E o quarto, Céu e Inferno, Justiça Divina. Todos esses livros comemorativos ao centenário das obras básicas de Kardec, Emmanuel prima-se pela parte moral, evangélica e religiosa. Então, a parte... Por isso que Emmanuel define a doutrina espírita como religião cósmica de amor e sabedoria. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos fortaleça para trabalharmos incessantemente na seara espírita cristã. Boa tarde.